Olá, continuando com o nosso trabalho aqui sobre bacias hidrográficas e ainda nessa fase inicial em que a gente está caracterizando a bacia hidrográfica como um fenômeno, a gente viu então que a bacia é todo o território que drena de maneira convergente para até formar um rio, né? Essa convergência ela acontece é, quando os corpos d'água se encontram, né? É uma coisa que vai ser, não é que converge ali proximamente. Às vezes você tem muitos caminhos, corre por um lado, corre para o outro, sempre procurando o terreno mais baixo e depois acabam os caminhos se cruzando, né? Se encontrando e isso vai formando os corpos d'água maiores, né? E aí tem os riachos, arroios, rios secundários e rios, o rio principal da bacia, né? Daquele conjunto de drenagem. Muito bem. Vamos falar de mais algumas características, então, desse fenômeno que é a bacia hidrográfica e os rios que existem dentro de cada bacia. É importante a gente lembrar que, em função do regime de chuvas, a gente sabe que tem épocas do ano em que chove mais e épocas do ano em que chove menos. Em cada região, em função do seu clima, eh, tem época, acredito que todos tenham na cabeça ou tenham a percepção, né, que tem épocas que a gente tem que andar direto preocupado de ter guarda-chuva, abrigo para chuva, porque são épocas em que chove muito, né? Tem épocas em que fica mais seco. E quem já viveu perto de um rio, muitas vezes percebe a variação no nível do rio, né? Quer dizer, tem épocas que o rio fica mais cheio, tem época, inclusive, em que dá enchente, né? E normalmente isso está ligado com a variação do volume de chuvas. Então, a quantidade de água varia. A quantidade de água de um determinado rio, tá? Então, uma bacia hidrográfica é um território maior, que tem vários corpos d'água e que formam esses corpos d'água rios, né? E existe, depois esses rios se encontram, formam um rio principal na bacia. Todos esses corpos d'água, então, eles têm essa variação de quantidade de água em função de fenômenos naturais, em princípio, né? Na natureza já tem essa variação de volume de água, né? Que corre pelos corpos d'água. Como é que a gente lida com a quantidade de água? Como o rio passa, o rio corre, o rio se mexe, você não mede a quantidade de água pensando num estoque, como se você fosse ver, por exemplo, quantos quilos de arroz eu tenho em casa. Você vai lá e vê quantos pacotes você tem. Não, isso seria um estoque. Eu tenho um estoque de arroz, tenho um estoque de feijão, né? Uma quantidade que eu posso medir, pesar, etc. Não é assim que a gente trabalha com a quantidade da água, porque a água passa por um lugar. Então, quando a gente quer trabalhar com a quantidade da água, a gente vai fazer uma pergunta específica. A gente vai perguntar qual é a vazão de água, sabendo que a vazão de água, ou seja, a vazão é a quantidade de água que passa por um determinado ponto
e que é diferente em cada época do ano, ou pode ser diferente em função dessa variação da natureza, que é a variação do regime de chuvas. Como tem essa variação no regime de chuvas, época que chove mais, época que chove menos, a vazão do rio, a quantidade, o volume de água que passa no rio, varia. Então, isso é uma outra ideia importante para a gente guardar, porque a vazão do rio vai ser algo fundamental lá na frente, quando a gente falar de gestão de recurso hídrico e da gestão da bacia hidrográfica. Eu vou ter que lidar com uma informação fundamental: quanta água tem. Então, quanta água tem num determinado momento, numa época do ano, num ponto do rio. Qual é a vazão do rio num determinado ponto, né? É, quanta água passa no lugar em que eu vou fazer essa medição. Então, quantidade de água, quando a gente está falando de água da natureza, a gente está falando de vazão, né? E isso é um movimento, né? Vazante, né? É uma água que escorre, que passa. Isso é muito importante a gente memorizar. Outra variação fundamental que existe nas águas, nos rios, é a mudança de qualidade das águas. Nós não vamos falar de tudo a esse respeito, vamos falar de algumas partes desse entendimento que são mais importantes para a discussão de gestão que nós vamos fazer. Se a gente estiver tratando de um rio que está numa região em que nós não temos lançamento de restos pelas pessoas, você pode ter, mesmo assim, alguma alteração de qualidade. Vamos pensar, por exemplo, num bicho que morra. Na natureza tem a caça entre os bichos, né? Um bicho se alimenta do outro. Então, digamos que um predador matou um bicho menor e comeu uma parte, ficou um resto ali, e isso foi parar dentro do rio. Esse resto, o que acontece com ele? Existem formas de vida dentro das águas, bactérias em geral, que, que se ocupam de se alimentar desses restos. Então, o que vai acontecer se ficar um cadáver de um bicho morto ali, um macaco, uma capivara, qualquer bicho vocês podem imaginar? Vai a população das bactérias que se alimentam dos restos, isso faz parte, né, do ciclo da cadeia alimentar. Então você tem os organismos que produzem vida, as plantas, você tem consumidores, né, os bichos que comem essas plantas, tem o consumidor do consumidor, que é o bicho que come outro bicho, e você vai ter depois o detritívoro, ou seja, é o ser do tipo essas bactérias, né, que se alimenta de restos. Então, quando aquele bicho grande lá, o que é o consumidor do consumidor, o topo da cadeia alimentar, quando ele morre, as bactérias vão se encarregar dos restos. Aquele resto vai ser alimento de bactéria. E isso fecha o ciclo, porque então esse resto vai sendo consumido e vai sendo transformado outra vez nos elementos químicos, né, da natureza, e isso recomeça o ciclo da vida. Bom, naquele trecho do rio em que tinha bactérias ali fazendo um banquete, né, se alimentando de um animal morto, ou se alimentando das fezes de um animal
que veio ali beber água, todos esses restos, eles viram alimentos de outros seres. Quando esses seres vivos que estão consumindo cadáver, dejetos, quando eles estão se alimentando, eles, para fazer essa transformação, eles consomem oxigênio. E eles vivem dentro d'água, então eles consomem oxigênio que tem dentro d'água. Dentro d'água tem oxigênio, é por isso que o peixe consegue viver, né? Tem oxigênio dissolvido na água. É uma das coisas que tem dentro d'água é oxigênio dissolvido. E essas bactérias, elas consomem oxigênio no seu metabolismo. Estão ali se alimentando, usando, gastando energia, e então elas estão também respirando, digamos, consumindo oxigênio. Isso vai reduzir a quantidade de oxigênio disponível naquele trecho do rio. E aí pode ser que naquele trecho do rio fique ruim, então, para outras formas de vida. Os peixes, por exemplo. Pode ser que eles não tenham muita facilidade para respirar. O que acontece é que o rio, como o rio está sempre passando, essas águas que tem um trecho, né, e que fica com pouco oxigênio em função dessa transformação dos restos que foram despejados ali, essa água vai escorrendo o rio abaixo, daqui a pouco passa por uma corredeira, né, o lugar em que a água passa em cima das pedras, tem pequenas quedas d'água, e aí a água então está sempre entrando em contato outra vez com a atmosfera e tal, e aí se renova a presença de oxigênio dentro d'água. Então, essa capacidade que os rios têm para superar essa condição de queda do oxigênio disponível para que exista vida e retomar as plenas condições para a vida que tem dentro d'água, peixes, plantas, etc., isso se chama de capacidade de autodepuração dos corpos d'água. Isso funciona também para a poluição de origem humana. Se uma cidade, uma vila pequena, as pessoas têm suas casas e jogam restos, lixo, até o esgoto do banheiro, jogam dentro, joga num cano e joga no rio. Onde o rio recebe esse despejo de poluição, o rio vai ter a qualidade diminuída, vai ficar ruim. Ruim em que sentido? As condições para a vida dentro do rio vão ficar mais comprometidas, porque está havendo ali um processo de transformação desses restos que, como eu já disse, consome o oxigênio, ou parte, ou até, em alguns lugares, consome totalmente, quando é uma carga poluidora muito grande. O dano ambiental vai depender do volume da poluição na relação com o volume do corpo receptor, o volume de água do rio, a quantidade da água que passa ali. Então, se a quantidade de poluição é muito grande, pode ser que essa poluição, no seu metabolismo, ou seja, na sua transformação por esses organismos, as bactérias que tem ali na água, né? Essa transformação pode até consumir todo o oxigênio que está disponível na água, naquele trecho do rio. Mas ao longo do rio, o rio poderá se recuperar em parte ou totalmente, em termos de condições de vida, em função da sua capacidade de autodepuração. É importante, então, a gente lembrar também desse fenômeno. Os rios têm uma certa capacidade de autodepuração.
uma certa capacidade, porque ela não é ilimitada. Ela está ligada com o volume de água, a quantidade de oxigênio disponível que tem dentro desse corpo d'água e da quantidade, então, de materiais poluentes que são lançados na água e que precisarão ser metabolizados, vão virar uma oferta de alimento para aqueles organismos que, os detritívoros, né, os que se alimentam dos restos. Então, dependendo do volume da poluição, vai gerar um determinado volume dessa digestão pelas bactérias, e isso vai gerar um determinado volume de consumo do oxigênio. Então, dependendo da relação desse volume da poluição com a vazão do rio, eu posso ter um comprometimento parcial ou total da vida no rio. E como o rio está passando, mais para baixo, ele poderá recuperar suas condições, em parte ou totalmente, em função da sua capacidade de autodepuração. Então, a capacidade de autodepuração existe, ela é limitada por essa questão do volume, e ela, portanto, não é uma solução mágica para toda a poluição. Ao longo da história, em muitos lugares, as pessoas se acostumaram em lançar os restos, resto de comida, resto de banheiro, dentro d'água. Durante muito tempo, enquanto o volume da poluição não foi tão grande que comprometesse a vida naquele corpo d'água, funcionou. Quando a gente começa a ter fenômenos de poluição em maior escala, é que começa a ter a poluição do rio vira um problema para as pessoas, né? Tem muita gente que ainda pensa que basta jogar dentro d'água os restos, que a água vai levar embora e vai resolver, né? Mas em muitas situações, quando o volume da poluição ultrapassa a capacidade de autodepuração, então, do corpo d'água, você vai ter a morte de um rio, por exemplo. É o que se chama de morte do rio. Como assim morte do rio? Ele continua passando, né? Mas morte porque não dá para mais ter vida ali dentro. Não tem oxigênio. Então, todas as formas de vida que dependem de oxigênio, elas não vão conseguir sobreviver, ao menos naquele trecho do rio, naquela extensão em que as águas estão saturadas de poluição. Ou seja, o consumo dos restos consome o oxigênio e impede a existência de vida no rio. E aí você tem a morte do rio. Você tem, por exemplo, você não vai mais poder pescar, não vai dar peixe ali, né? Então, é, essa é uma das questões, obviamente, que a gente vai ter que lidar quando falar da gestão ambiental, né, dos recursos hídricos, que são as águas, e das bacias hidrográficas, que são os territórios das águas. Isso também ajuda, então, a entender que quando a gente pensa em ecossistema, embora a gente separe na cabeça da gente, tenha a tendência de separar a parte de terra firme, né? A vegetação, os terrenos, os bichos tal, e o rio, mas o ecossistema, ele, na verdade, existe na interação da vida que tem dentro da água com a vida que tem nas margens e em todo esse território que drena para o rio, né? Então, os alimentos dos peixes virão muitas vezes, né, serão frutos das árvores que caem e que escorrem pelo rio. É, existe então toda uma relação, né, das formas de vida que
sobrevivem dentro d'água com as formas de vida que existem fora da água, mas existem muitos tipos de interações, né? E consumo, dependência, né? De um compartimento da parte dentro d'água com o que está fora. O ideal é que a gente tenha, então, uma visão ecossistêmica para entender o conjunto da vida. Mas uma ideia fundamental para a gente salvar é a seguinte: a qualidade da água de um rio depende do que acontece em todo o território da bacia hidrográfica daquele rio. Porque, como toda a água escorre para o rio, lavando, digamos, o território todo, né? A água da chuva cai e vai lavando os terrenos e leva o que encontra para dentro do rio, pelo menos uma boa parte. Então, se encontrar resto de bicho morto, uma parte disso vai para dentro do rio. Se encontrar papel higiênico usado, vai para dentro do rio uma parte. Se encontrar plástico, vai para dentro do rio uma parte. Se encontrar um resto industrial, vai para dentro do rio uma parte. E assim por diante. Então, a qualidade das águas de um rio depende da qualidade do território que é drenado para dentro daquele rio. Aí a gente começa a construir a ideia de que a gestão ambiental dos recursos hídricos não é só uma gestão do rio, ela precisa ser uma gestão do que acontece na bacia de drenagem do rio. Porque o rio é o escorrimento de uma água que passou antes por todo esse território. Pensa se você for lavar a cozinha da sua casa. A água que vai cair para o ralo, depois que você esfregou o chão, tirou a gordura, alguma sujeira que alguém pisou na rua e sujou depois o chão, coisas que caíram quando você estava cozinhando, etc. Tudo aquilo vai ser lavado e vai para dentro, né, do ralo e depois vai para dentro do cano. É uma comparação grosseira, mas o que eu estou querendo dizer é isso. Quer dizer, o rio ele recebe uma água que lavou todo o território da bacia. Por isso que a gente fala, então, da gestão ambiental de bacia hidrográfica. Porque não adianta querer cuidar da qualidade das águas se eu não cuidar do que acontece na bacia. Porque tudo isso vai escorrer para dentro do rio. Então, são algumas ideias-chave dentro dessa abordagem inicial, né? O que é bacia hidrográfica, e agora então passamos aí pela quantidade das águas, que é uma vazão, né? A mudança de qualidade que pode acontecer em função do despejo de restos dentro da água. Em parte, isso pode ser resolvido pela vida do rio, pela autodepuração do rio, e os problemas de poluição se tornarão mais sérios quando a capacidade de autodepuração for ultrapassada, né? Quando a gente despejar mais sujeira no rio, falando de maneira simples, do que o rio tem capacidade de processar, né? Então aí a gente pode matar o rio. A gente pode afetar tão negativamente que extingue as condições de vida do rio. Naquele trecho. Então, a esperança de salvar um rio, por exemplo, vem de onde? O rio nasce todos os dias. Ele nasce, né, nas nascentes, como a gente falou anteriormente, e ele nasce limpo.
É a água que caiu da chuva, que tinha sido destilada, caiu, escorreu, né? Então os rios nascem limpos. Se a gente suja eles todos os dias, a gente despeja coisas, ele fica sujo num trecho. Então, a esperança de salvar um rio está em interromper o lançamento de poluição nos terrenos e nas águas. Nos terrenos, porque acaba lavando e indo para dentro d'água. E dentro d'água, bom, porque diretamente afeta. Então, daí surge toda a possibilidade de você fazer uma gestão, então, uma gestão ambiental, que, como eu sempre digo, né, gestão ambiental não é a gestão da natureza, é a gestão das pessoas, dos comportamentos das pessoas. Então, se a gente conseguir, usando as ferramentas de gestão ambiental, mudar os comportamentos humanos e a gente conseguir reduzir o despejo de restos dentro d'água, o rio pode ser recuperado, porque a gente vai deixar de poluir as águas. Então, o nosso trabalho aqui é ver, existem ferramentas específicas, quando o foco é a gestão do recurso hídrico, a gestão da bacia hidrográfica. Nós vamos, então, ao longo dessa disciplina, examinar as ferramentas específicas para a gestão de bacias hidrográficas e dos recursos hídricos. Até mais.